Uma figura fantasmagórica, sombras que se movem dentro de um internato abandonado e queimado, expedições de espeleologia sufocantemente claustrofóbicas, um tornado perigosamente próximo se formando bem do lado de fora da casa de alguém e muito mais. Esses são alguns dos vídeos que reunimos para hoje. Como sempre, apague as luzes, sente-se e prepare-se para 5 coisas assustadoras capturadas em vídeo. Nosso primeiro vídeo vem das Filipinas, enquanto um motociclista viajando por Cagayan de Oro City, em Mindanao, registra o que parece ser uma figura humana tentando atravessar na frente da sua moto. Mas ao olhar para trás, ele não vê nada. Veja. À noite, o motociclista desce uma rua iluminada em área residencial movimentada. Não é o lugar esperado para o encontro assustador, mas o motociclista pisca os faróis para algo à frente. Ao se aproximarem, percebem uma pessoa cruzando a rua casualmente, de moletom cinza e calça laranja. Mas essa falsa normalidade logo muda de rumo. A figura de repente avança alguns passos, bem na frente do motociclista em alta velocidade, que por muito pouco não a atropela. Mas ao olharem para trás, surpresos, a figura já sumiu. Assustado e reduzindo a velocidade, o motociclista encosta, possivelmente falando sozinho ou com outro piloto pelo fone, sem entender o que ocorreu. Em entrevista a uma emissora filipina, o motociclista contou que, após o vídeo, voltou ao mesmo trecho da estrada, mas não encontrou provas do quase acidente nem sinal da figura. As opiniões dos comentaristas na postagem do Reddit estão divididas. Alguns acreditam que a figura poderia ser algo paranormal, replicando o momento de sua morte prematura como aparição ou talvez uma premonição. Outros são mais céticos, achando que o vídeo mostra alguém tentando tirar a própria vida tragicamente. Um assalto fracassado ou uma encenação muito arriscada. A pergunta é, o que você acha? Caveman Hikes é um canal do YouTube que mostra as expedições de espeleologia de Calvin, seu sobrinho Jacob e um pequeno grupo de amigos por vários sistemas de cavernas claustrofóbicas nos Estados Unidos. Como alguém que é bastante claustrofóbico, todos os vídeos deles são assustadores, mas o vídeo a seguir que vamos mostrar é realmente um daqueles que vai fazer você se contorcer na cadeira, não importa o quanto você se sinta confortável em espaços pequenos. Se for muito claustrofóbico ou ansioso, sugerimos desviar o olhar agora. Nesta viagem, Calvin e Jacob exploram com uma equipe que mapeia o sistema de cavernas, descobrindo rotas empolgantes e outras potencialmente fatais para espeleólogos. Logo de início, eles enfrentam vários apertos em locais com menos de 8 centímetros acima da cabeça. Se fôssemos nós, com certeza teríamos dado meia volta o mais rápido possível, mas provavelmente nem teríamos ido lá em primeiro lugar. Mas os espeleólogos continuam, em certo momento entrando em um corredor que parece ter saído direto de um filme de terror, iluminado apenas por suas lanternas pessoais e lanternas de cabeça. Calvin está deitado de bruços, com as costas pressionadas contra o teto do corredor, se arrastando alguns centímetros de cada vez, com o rosto colado na rocha fria do chão, sem espaço para voltar, virar ou sequer olhar para o outro lado. Se ele expirar muito forte ou inspirar profundamente, pode ficar preso entre o teto apertado e a superfície irregular. E então, se o pânico tomar conta, hiperventilar pode fazer com que ele fique ainda mais preso. Com nervos de aço e postura calma, Calvin avança pelo corredor e chega a uma câmara mais ampla, onde pode virar a cabeça e mover os braços, mas essa é só a primeira situação de pesadelo que eles enfrentam. Conforme avançam na caverna, os outros exploradores transmitem uma mensagem. Um deles ficou preso na parte mais estreita de outra entrada. Calvin corre para ajudar o explorador, que está preso em uma passagem estreita com os braços colados ao corpo, praticamente indefeso, incapaz de avançar ou até mesmo recuar sem ajuda. Felizmente, Calvin consegue segurar um dos tornozelos do explorador e aos poucos tirá-lo do aperto antes de puxá-lo para fora.
Com a crise evitada por pouco, o grupo fez exatamente o esperado: voltar lá e tentar de novo. Desta vez, Calvin consegue passar por pouco com apenas alguns centímetros de folga, deslizando sobre um pedaço de papelão que protege seu torso da superfície irregular, tendo apenas sua câmera e uma lanterna como companhia. Calvin e sua equipe conseguiram atravessar o sistema de cavernas e voltar à luz do dia, ao ar fresco e à liberdade, mas nem todos os espeleólogos têm essa sorte. Em média, há de 3 a 4 fatalidades em cavernas por ano na América do Norte. O incidente de Nutty Putty talvez seja o mais perturbador da história recente e provavelmente todos já conhecem. Em 2009, enquanto explorava as cavernas Nutty Putty, em Utah, John Jones, de 26 anos, entrou em um corredor não mapeado, rastejando de cabeça em uma fenda vertical que media apenas 25 por 45 centímetros, onde ficou preso por 28 horas. Um acidente grave que já cobrimos diversas vezes, inclusive em um vídeo disponível na descrição abaixo. O usuário do Reddit Appropriate Grab 9929, estava explorando o campus da Blair Academy, uma escola interna de 176 anos localizada em Blairstown, Nova Jersey, quando registrou as seguintes imagens assustadoras. Dê uma olhada. Enquanto andam por um prédio, o autor do vídeo entra em um cômodo incomum no sótão, aparentemente abandonado há muito tempo e cheio de entulho, móveis, caixas e equipamentos antigos da escola. Eles usam apenas o flash do celular para iluminar e olhar em um cômodo ao lado. Pouco antes de saírem, uma sombra escura e translúcida cruza da esquerda para a direita diante da câmera, visível no canto inferior direito do vídeo, embora o autor não pareça percebê-la. Embora seja apenas por um instante, a sombra definitivamente parece estar se movendo por conta própria e não pertence ao autor do vídeo. Como a única fonte de luz vem do celular que eles seguram à sua frente, alguns comentários na postagem disseram que conseguiram ver pernas andando, enquanto outros afirmaram que parecia um manto ou túnica esvoaçante de algum tipo. Você vê algo? Durante nossa pesquisa sobre a Blair Academy, descobrimos que o salão original foi destruído por um incêndio em dezembro de 1922 e o prédio atual foi erguido em suas fundações. Funcionários acadêmicos que viveram no campus relataram ouvir cantos e passos correndo nos dormitórios durante as férias de verão. Conte nos comentários o que você acha disso. O vídeo a seguir vem do meio oeste dos Estados Unidos, onde um tornado assustador está se formando bem na frente da casa de quem fez o upload. Dá uma olhada. Isso é muito ruim, tipo, isso é uma trilha de fumaça. Olha o movimento de descida no ar. Look at the sinking motion in the air. Observando um campo cultivado a menos de 100 metros dali, o céu virou uma mistura turbulenta de nuvens escuras e redemoinhos cinzentos, enquanto o vento forte batia nos alto-falantes do celular. No final do vídeo, vemos um súbito clarão de relâmpago na tempestade, alertando para o perigo iminente. Tornados estão entre os fenômenos mais violentos das tempestades atmosféricas e cerca de 1.200 atingem os Estados Unidos anualmente. O pior tornado da história registrada do país atingiu Missouri, Illinois e Indiana em 18 de março de 1925. O tornado dos 3 estados, como foi chamado, matou mais de 750 pessoas e percorreu um caminho inacreditável de 352 quilômetros ou 219 milhas, devastando tudo em seu caminho e causando mais de 17 milhões de dólares em danos, o equivalente a 2,6 bilhões em valores atuais. Ainda não se sabe ao certo o que os causa, mas são colunas de ar em forma de funil, girando violentamente e causando medo. Enquanto arrancam pontes de concreto e árvores, arremessam veículos como se fossem carrinhos de brinquedo, destroem casas em segundos e espalham destroços perigosos por onde passam. Os tornados são classificados pelas escalas F e EF, de F1 mais fraca a F5 mais forte, considerando velocidade do vento e danos causados. Curiosamente, a classificação do tornado depende do seu poder destrutivo, não do tamanho.
Com tudo isso em mente, o comentário do cinegrafista, isso é realmente ruim, parece até subestimado diante desse gigante da fúria da natureza pairando logo do lado de fora da casa deles. Tornados sempre nos assustaram, e acredito que com você também seja assim. Por fim, à primeira vista, é fácil descartar o próximo vídeo como uma filmagem caseira retrô comum, talvez gravada em uma manhã de Natal, enquanto um homem desembrulha presentes e quem filma faz piadas e perguntas tranquilamente. Mas a verdade é ainda mais sinistra. Os dois homens no vídeo são Von Lester Taylor, de 25 anos, e Edward Stephen Daly, de 21 anos, abrindo presentes de Natal, que não são deles, depois de invadirem uma cabana isolada e esperarem a verdadeira família voltar, para então matá-los. Apenas 3 dias antes do Natal de 1990, a família Tied, Rolf e Kay, suas filhas, Linai e Tricia, e a mãe de Kay, Beth Potts, que era deficiente, viajaram todos para sua pitoresca cabana de madeira nas montanhas nevadas de Oakley, Utah, planejando passar as festas lá. Eles estavam preparados e trouxeram presentes e guloseimas de Natal. Sem saberem, Von Lester e Daly, criminosos condenados, haviam saído de uma casa de transição e invadiam cabanas na região, saqueando e destruindo tudo. Acredita-se que a dupla viu a família Tied indo para a cidade em 22 de dezembro e decidiu esperar pelo retorno deles dentro da cabana. Aqui, os dois usaram de forma revoltante a câmera da família Tied para se filmarem abrindo friamente os presentes e jogando-os de lado. Podemos até ver Von Lester lendo o rótulo de um deles. Voltando para casa da viagem gelada, Linai, de 20 anos, correu na frente da família para se aquecer, mas ao abrir a porta da cabana, deu de cara com Von Lester e Daly, ambos armados com revólveres exigindo que ela entrasse. Quando o restante da família entrou, também foram levados sob ameaça de armas. E depois que Rolf entregou seu dinheiro, Kay perguntou o que mais eles queriam antes de ser baleada e assassinada a sangue frio, junto com sua mãe Beth e depois Rolf. Linai e Tricia, de 16 anos, viram horrorizadas seus pais e avós serem mortos a tiros diante delas. Os dois criminosos armados forçaram as irmãs a preparar os motos de neve para viajar 6 quilômetros até a cidade, onde o carro da família estava. Depois, jogaram gasolina na cabana e nos corpos, incendiaram tudo e sequestraram as garotas. Apesar de tudo, Rolf não morreu. Surpreendentemente, sobreviveu após ser baleado no rosto por Von Lester e depois levar outro tiro da espingarda na nuca. Ele fingiu estar morto enquanto jogavam gasolina em seu corpo, ouvindo as filhas desesperadas sendo levadas. Com as roupas em chamas, Rolf se arrastou ao chuveiro, apagou o fogo e tirou o macacão de esqui queimado e ensanguentado. Enquanto isso, Tricia e Linai estavam indo em alta velocidade em direção à cidade na garupa dos 2 motos de neve do atirador. Elas passaram pelo tio Randy, que acenou e chamou por elas sem saber da situação, mas não retribuíram, temendo que Von Lester ou Daly atirassem nele se percebessem que era da família. Randy achou estranho o comportamento das garotas, mas pensou que era por serem adolescentes, talvez com seus namorados. Randy ficou ainda mais surpreso quando, instantes depois, outro snowmobile desceu rápido pela trilha, desta vez pilotado por um homem sem camisa, botas ou capacete, com 20 graus negativos. Seu rosto estava inchado, coberto de sangue e ferimentos. A surpresa virou espanto ao ver que era seu irmão Rolf pilotando o snowmobile. Enquanto o irmão ouvia, incrédulo, Rolf tentava explicar o pesadelo ao irmão, mas estava desfalecendo rapidamente. Randy o levou às pressas para atendimento médico urgente, informando rapidamente a polícia sobre o carro da família roubado com as 2 garotas mantidas como reféns. Após localizarem o carro, os policiais iniciaram uma perseguição em alta velocidade por várias cidades, prendendo os assassinos quando o veículo deles perdeu o controle e bateu em um monte de neve. As irmãs não se feriram e Rolf, surpreendentemente, se recuperou dos ferimentos. Von Lester foi condenado à morte pelos assassinatos de Kay e Beth e segue no corredor da morte. Daly alegou inocência e cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Imagens caseiras perturbadoras feitas antes dos assassinatos servem como lembrete sombrio da maldade de alguns e de como uma vida tranquila pode ser destruída num instante. Esses foram 5 acontecimentos assustadores gravados em vídeo. O que você achou desses casos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.